Definições e exemplos. Sistema de custeio direto ou variável, sistema de custeio por absorção e sistema de custeio arrecadado. Contabilidade de custos, ciências contábeis, Fácil FGD 2021. Acadêmico Matheus de Lima Medeiros. Sistema de custeio variável. Sistema de custeio variável visa auxiliar o gestor no processo de tomada de decisão. Existem diversos problemas envolvidos na alocação arbitrária de custos indiretos, fixos especialmente, aos produtos, podendo assim resumi-los. Elevado grau de subjetividade no rateio de custos indiretos, grande chance de distorção no custo de determinados produtos ou de todos, confusão para a tomada de decisões gerenciais, entre outros. Assim, como forma de minimizar esses problemas, surgiu o sistema de custeio variável, método de alocação dos custos variáveis aos produtos, ou seja, aqueles custos que variam em função do volume de produção, enquanto os custos fixos são considerados como despesas do período e são lançados diretamente para o resultado do exercício. Conceito de margem de contribuição. Custos variáveis são aqueles que variam diretamente em função do volume produzido, como, por exemplo, os materiais diretos. Já os custos fixos são aqueles que não têm relação direta com o volume produzido. É o caso do aluguel da fábrica, que não varia em função da quantidade produzida. A margem de contribuição representa a quantia gerada pelas vendas capaz de cobrir os custos fixos e de obter como resultado o lucro. A margem de contribuição é expressa em unidades monetárias, reais, por exemplo, e pode ser apresentada na forma unitária ou total. A margem de contribuição é calculada pela diferença entre a receita e os custos e despesas variáveis. Podemos perceber que a margem de contribuição torna mais claro o potencial de cada produto, serviço ou até mesmo de departamentos, unidades e etc., demonstrando como cada um contribui, daí o nome contribuição, para a amortização dos custos e despesas fixos e, depois, para a geração do resultado. Margem de contribuição representa a potencialidade de um ou vários produtos em cobrir os gastos fixos, custos ou despesas, de uma empresa, e ainda contribuir para a geração de resultados. Apresentação do sistema de custeio variável. A grande diferença com os sistemas tradicionais é a atenção voltada para a alocação dos custos indiretos. Na metodologia do custeio por absorção, os custos indiretos são alocados por meio de critérios de rateio subjetivos e o ABC propõe o uso de rastreamento por meio dos direcionadores. O ABC surge com a ideia de reduzir a arbitrariedade dos critérios de rateio dos custos indiretos do custeio por absorção, visto como uma ferramenta importante para a gestão da empresa, mas que ainda é um critério criticado pelo fato de rastrear os custos fixos e que mesmo os direcionadores podem ainda conter certo grau de subjetividade. Contudo, para fins gerenciais, eles podem não ter grande utilidade, principalmente por motivos como envolver a questão da alocação dos custos fixos, os quais existem independentemente da fabricação das unidades, e pelo fato de a alocação de tais custos serem arbitrários, com base em critérios de rateio, o que pode mais confundir a empresa e levá-la a tomar decisões de modo errôneo. Em função destes aspectos, surgiu o sistema de custeio variável, o qual filtra alguns aspectos criticados do sistema por absorção e do ABC. O custeio variável é um método de custeio em que somente os custos variáveis de produção são considerados nos custos inventariáveis, estoques. Assim, todos os custos de produção fixos são excluídos dos custos inventariáveis, sendo alocados diretamente no período em que ocorreram, ou seja, no resultado.
Regra do custeio variável. Apropriar os custos variáveis e somente estes aos estoques. Portanto, não incluir os custos fixos aos estoques. Assim, no custeio variável, somente os custos variáveis de produção, aqueles que variam com a produção, são considerados custos do produto. Isto normalmente abrange materiais diretos, mão de obra direta e a parte variável dos custos indiretos de fabricação. Nesse método, o custo indireto de fabricação fixo não é considerado custo do produto, mas sim como gasto do período, e é confrontado integralmente com as receitas do período, como é feito com as despesas no custeio por absorção. E os custos fixos são lançados totalmente no resultado do período. Algumas empresas e autores denominam este custeio como custeio direto. No entanto, é uma terminologia que expressa de forma equivocada o uso desse custeio, pois o mesmo não considera todos os custos diretos, mas apenas os custos diretos variáveis. A literatura contábil esclarece que quaisquer custos de fabricação fixos diretos e quaisquer custos diretos que não sejam de fabricação, como os de marketing, não são considerados para avaliação dos estoques, e o custeio variável considera como custos dos produtos custos diretos e indiretos. O custeio variável utiliza a margem de contribuição para evidenciar resultado, que demonstra o valor que cada unidade do produto excede a receita e o custo que de fato provocou. Não confundir. O cálculo da margem de contribuição considera custos e despesas variáveis, mas o conceito de custo variável considera apenas custos variáveis. Em outras palavras, no custeio variável, só são agregados aos produtos seus custos variáveis, e os custos fixos são tratados como despesas. É importante ressaltar que este método não é aceito para fins externos, fisco. Porém, fornece informações importantes, segundo Padovese 2015, como margem de contribuição. Representa o lucro variável. É a diferença entre o preço de venda unitário e os custos e despesas variáveis por unidade de produto ou serviço. Significa que, a cada unidade vendida, a empresa lucrará determinado valor. Multiplicado pelo total vendido, teremos a margem de contribuição total do produto para a empresa. Ponto de equilíbrio. Evidencia, em termos quantitativos, o volume que a empresa precisa produzir ou vender para que consiga pagar todos os custos e despesas fixas, além dos custos e despesas variáveis em que necessariamente tem de incorrer para fabricar, vender o produto. No ponto de equilíbrio, não há lucro nem prejuízo. A partir de volumes adicionais de produção ou de vendas, a empresa passa a ter lucro. Margem de segurança. Demonstra o quanto a empresa pode reduzir suas receitas sem ter prejuízo. Aplicação do sistema de custeio variável. Para a aplicação do custeio variável, assim como do custeio por absorção, EABC, podemos estabelecer alguns passos. Primeiro passo: separar custos e despesas. Segundo passo: separar o que são custos fixos e o que são variáveis. Terceiro passo: os custos variáveis devem ser apropriados diretamente aos produtos. Quarto passo: os custos fixos devem ser tratados conforme as despesas e lançados diretamente no resultado do período. Custeio por absorção. Os métodos de custeio, entre eles a absorção, consistem em metodologias para alocar custos aos produtos. Cada um possui uma metodologia diferente, caracterizando-os. Desse modo, a classificação dos custos é dividida de duas maneiras. Primeira, face à alocação, custos diretos e indiretos.
Segunda, face ao comportamento dos custos em relação ao volume de produção, custos fixos e custos variáveis. Sistema de custeio por absorção. De acordo com Martins, 2010, o custeio por absorção é um método derivado da aplicação dos princípios fundamentais da contabilidade, geralmente aceitos. Consiste na apropriação de todos os custos de produção aos bens elaborados, e só os de produção, ou seja, são todos os gastos relativos ao esforço de produção distribuído para todos os produtos ou serviços realizados. Distinção entre o custeio por absorção e custeio variável. A grande diferença entre a utilização do custeio variável e do custeio por absorção está nos resultados causados pela forma de contabilização dos estoques. Quando as vendas são iguais, a única diferença que pode existir entre eles é o valor do custo indireto de fabricação, reconhecido como despesa na demonstração de resultado. Por outro lado, quando a produção é maior que as vendas, o lucro líquido apurado pelo custeio por absorção geralmente será maior que o lucro líquido do custeio variável. No custeio por absorção, parte dos custos indiretos fixos de fabricação do período é diferida no estoque. Contudo, no custeio variável, todos os custos indiretos fixos são lançados contra o resultado como custo do período. Resultado. Nesse caso, quando a produção é menor que as vendas, o lucro líquido apurado pelo custeio por absorção geralmente será menor do que o apurado pelo custeio variável. Isso acontece porque os estoques são reduzidos e os custos indiretos fixos neles previamente diferidos pelo custeio por absorção são baixados do estoque e levados contra o resultado, conhecido como custo indireto fixo de fabricação transferido do estoque. Assim, o custeio variável difere do custeio por absorção à medida que considera como custo do produto apenas os custos de produção, que variam com a quantidade produzida, o que normalmente abrange materiais diretos, mão de obra direta e parte variável do custo indireto de fabricação. Método do centro de custo ou RKW. O RKW é a sigla do termo alemão que, traduzido ao português, significa Instituto Real para a Economia, instituído após a Primeira Guerra Mundial. Em 1937, o governo alemão decretou que todas as empresas seriam obrigadas a padronizar o plano de contas e o método de alocação dos custos. Em 1949, mudou a denominação para, em português, Instituto para a Racionalização da Economia Alemã. O RKW é conhecido também por BAB, que tem por significado Planilha por Prestação de Contas da Empresa, ou traduzindo livremente, Mapa de Localização de Custos. Esta abreviação na íntegra é a mais correta para se referir ao método de custeio, já que o RKW refere-se ao Instituto Alemão. Ainda segundo Bornea, a característica principal desse método é a divisão da organização em centros de custos. Os custos são alocados aos centros por meio de bases de distribuição e depois repassados aos produtos por unidades de trabalho. No entendimento do mesmo autor, os centros de custos podem ser classificados como diretos ou indiretos. Diretos, quando diretamente ligados com os produtos, e indireto, quando apoiam os centros de custos diretos e ao serviço em geral da empresa. Assim, quando o centro é direto, consegue-se apropriar aos produtos de forma mais clara os custos aos centros. E quando o centro é indireto, é mais viável alocar seus custos aos centros de custos diretos do que alocar diretamente aos produtos. A alocação dos custos é efetuada em diversas fases. Os custos dos centros indiretos,
por não poderem ser alocados diretamente aos produtos, são redistribuídos a outros centros, até que se chegue aos centros diretos. Para Rucinski, o método RKW representa uma unidade de trabalho em cada centro de custo, como por exemplo, horas máquina, quantidade de metro quadrado de superfície pintada em uma cabine de pintura, quantidade de quilo de material processado para a produção em determinado setor, entre outros. Aplicações. A aplicação do método do centro de custo, ou RKW, é meramente gerencial. Para Johnson e Kaplan, este tipo de informação de custos foi inicialmente usado na época em que engenheiros exerciam o papel de contadores de custos, na qual monitoravam a eficiência de processos fabris de produtos e também atuavam na avaliação de rentabilidade, desde o montante de custos indiretos e de despesas fosse prudentemente rastreado aos produtos. Ainda segundo Johnson e Kaplan, havia uma preocupação em se relacionar os resultados globais da empresa com os resultados individuais de todos os produtos vendidos, o que se tornaria possível por meio de uma aplicação cabal do custeio pleno. Contudo, a aplicação mais amplamente observada do método de custeio pleno está, sem dúvida nenhuma, nas decisões envolvendo preços de venda, conforme testado e comprovado por muitos autores.